Durante muitos anos da minha vida, eu ouvi esse versículo. Assim como imagina a sua alma, assim ela é. Ou assim como imagina no seu coração, assim é. E eu não entendia quão profunda é essa frase. O quanto ela é capaz de mudar o nosso pensamento, o nosso coração, né? Porque assim como nós imaginamos, assim é. Assim como nós sentimos no nosso coração, assim é. Ou na nossa alma. Então hoje, em uma visão mais espiritualista, numa visão mais espiritual, eu consigo entender o que essa frase quer nos dizer, né? E eu quero deixar aqui hoje, né, uma reflexão, né, para vocês sobre isso, sobre a lei da atração, sobre a lei da vibração e sobre a fé, que nós somos aquilo que nós acreditamos ser. Você é aquilo que você acredita ser. Então, os nossos pensamentos, eles são altamente poderosos, né? Tudo aquilo que nós somos capazes de pensar, de vibrar, né? É capaz de transformar aí a nossa vida, os nossos pensamentos, né? Se nós pensamos positivamente, nós vamos atrair coisas positivas para a nossa vida. Se nós estamos pensando coisas negativas, automaticamente aquilo vai ser atraído para nós também. Porque tudo aquilo que nós temos dentro de nós é o reflexo daquilo que vai transmitir aqui para fora, não tem outro jeito, né? Então, os nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vibramos dentro de nós, é o que vai refletir aqui fora. Se eu tô com pensamentos negativos o tempo todo, né, pensando que tudo não vai dar certo na minha vida, que as coisas são como tem que ser, desse jeito mesmo, né? Não tomar atitudes, nada vai mudar. Porque tudo aquilo está refletindo aqui fora. Agora, se nós estamos pensando positivamente, que as coisas vão dar certo, que é para mim também, né? Porque nós temos uma crença que tudo que é bom é só para o outro e aquilo que não é bom é para mim. Não, tudo que é bom é para mim também. E os nossos pensamentos são altamente poderosos, tanto que são capazes de mudar a nossa vida positivamente ou negativamente. Então, que tipo de pensamento você tem cultivado? Né? Como que você tem agido durante uma situação negativa que acontece na sua vida? Quais são os pensamentos que você está emanando? São pensamentos positivos, são pensamentos negativos, tanto para o seu financeiro, para o seu material, como para o seu espiritual? Como que você está levando, né, a sua vida diariamente, conforme um desafio que você tem que enfrentar? Gente, eu quero relatar aqui um negócio que aconteceu, né, comigo em 2017. Eu estava passando por uma situação até controlável, né? Porque nós achamos que nós temos o controle de tudo. E de repente a vida nos mostra que não, que as coisas às vezes saem do controle para que a gente venha realmente testar aí a nossa fé, como que nós estamos pensando, como que nós vamos agir diante daquela situação. E aí, em 2017, eu estava seguindo a minha vida normalmente. Eu trabalhava em uma empresa já há muitos anos, trabalhei 6 anos nessa empresa. E essa empresa, por uma questão que não vem ao caso agora, né? Ela acabou fechando aqui na cidade onde eu morava, né? Justamente aonde era o setor que eu trabalhava, ele fechou. A empresa ainda continua, é uma empresa muito conceituada, uma empresa forte, é uma empresa muito boa, porém o nosso setor fechou. E aí eu me vi numa situação de um desemprego, digamos assim, um descontrole, né, que saiu algo do controle ali, estava tudo caminhando muito certo. E aí eu me vi diante de uma situação que eu fiquei desempregada. E naquela época eu já estava trabalhando aí, né, a espiritualidade na minha vida. Por mais que eu já, desde criança, eu venho num caminho espiritual, eu passei por muitas religiões, né, e eu tava aí numa movimentação diferente na minha vida, né, numa visão diferente naquela época, naquele ano. E aí, o que aconteceu? Eu me vi, né, nessa situação aí de desemprego. Na primeira instância, óbvio que a gente é pego de surpresa e a gente fica ali naquela situação, o que vai ser da minha vida agora, né? O que eu vou fazer? Porque você tá naquele ritmo, né? Você tá ali na sua zona de conforto. De repente, você precisa sair dela. Mas aí eu continuei a minha caminhada, a minha trajetória, né? Com fé no meu coração, né? Por quê? Porque eu já estava numa outra visão naquela época, né? E não trouxe
tanto desespero para minha vida. Sim, fiquei com medo, fiquei insegura, né? Não vou dizer que não, porque nós somos seres humanos e quando a gente está passando por uma situação, a gente tende muitas vezes a pensar realmente que aquela situação negativa vai te trazer consequências, né? E foi realmente o que aconteceu. Eu passei por um período bem desafiador. Por quê? Porque eu fiquei sem meu emprego e naquela época tudo estava dependendo só de mim, né? Então eu tinha minha casa para pagar, eu tinha minhas contas para deixar em dia, enfim. E aí virou um emaranhado de situações, né? Porque eu fiquei um período ali meio que parado mesmo. Eu tinha ali o seguro-desemprego, mas não supria, porque obviamente não era o mesmo salário que eu ganhava quando eu estava trabalhando. Só que aí, o que aconteceu, gente? Eu trabalhava com uma equipe. Toda essa equipe, ela foi, então, dispensada nesse período. E aí, como eles conheciam o meu trabalho, gostavam do meu trabalho, essa equipe foi trabalhar em uma outra empresa. E automaticamente, com o passar ali dos dias, né? Acredito que foi um mês ou um mês e pouco, eu fui chamada também para trabalhar nessa empresa. Só que essa empresa que eles estavam trabalhando, que me chamaram para trabalhar, era uma empresa nova que estava começando aqui na cidade onde eu moro. Aí eu aceitei, obviamente, o desafio, né? Porque eu já estava acostumado com aquelas pessoas, né? Com o ritmo daquelas pessoas ali, sabia que ia ser diferente porque era uma outra empresa, mas mesmo assim eu me mantive positivo, falei, não, vai dar certo, eu vou entrar nessa empresa também. Gente, eu fiquei ali trabalhando durante 7 meses, tá? Para resumir aqui um pouco a história. Foi bastante desafiador, porque a empresa, como era nova, então ela não conseguia suprir o salário de todo mundo. Era uma empresa que estava começando desempenhar um trabalho ali no mercado, né? Nós estávamos trabalhando no canal alimentar, então no mercado alimentar. E aí ela estava desenvolvendo o trabalho. Então, tinha vezes que não conseguia pagar todos os funcionários, então foi bem complicado. Só que, enquanto todo mundo estava ali falando, não, vamos sair fora, não vai dar certo, é melhor que todo mundo saia, né? Eu me mantive positiva. E naquela época eu comecei a usar uma técnica que eu estava aprendendo a fazer, que era o Ho'oponopono. E aí, fazendo o Ho'oponopono, essa técnica, eu não vou falar muito dela, mas ela é uma técnica milenar aí que limpa as nossas crenças limitantes, que limpa as nossas memórias, né, de medo, insegurança, escassez, né? Eu comecei a praticar então essa técnica na minha vida. Todos os dias eu fazia o Ho'oponopono para limpar aquela memória de medo, de insegurança, de que não vai dar certo, que vou acabar sendo mandada embora e coisa e tal. E aí eu continuei trabalhando. E aí o que aconteceu, gente? Eu fui impedida de ser mandada embora? Não, mas foi muito diferente o meu caso do caso das outras pessoas, né? Por quê? Porque essa empresa ela veio e decretou falência, não teve como continuar. E aí as pessoas que estavam trabalhando ali, que entrou junto comigo, tinha essas pessoas, né? E tinha os funcionários que já eram mais antigos, né? Todos eles foram dispensados, né? Os que entraram junto comigo. E ficou só os funcionários mais antigos. E aí, esse pessoal, né, que foi dispensado, eu não fui dispensada junto com eles, né? E eles acabaram sendo dispensados sem direito a nada, não receberam nada. Por quê? Porque a empresa, ela tinha decretado falência. Então, os outros funcionários, como eram mais antigos, conseguiram receber alguns conseguiram receber, sim, um salário. E naquela época eu tava assim, gente, porque tava pagando tudo atrasado, não recebia direito, né? Eu tava assim numa situação que tava bem difícil, cheia de contas para pagar, com contas atrasadas, né? E aí eu comecei a fazer esse Ho'oponopono para limpar essas memórias de medo, de achar que eu não ia conseguir dar conta de tudo aquilo naquela época. E aí foi aonde eu consegui co-criar, né, na minha vida, 10 mil reais. Como, gente? Enquanto todo mundo falava pra mim, sai, pede as contas, procura outra coisa, eu continuei ali, permaneci ali, porque eu sentia no meu coração, então eu estava vibrando, né, positivamente, mesmo naquele lado, né, vendo todas as coisas desmoronando, caindo, tudo, mas eu tinha também essa situação de que aquilo como eu imaginava a minha alma se inseria, eu comecei a vibrar naquilo. Eu falei, não, eu vou conseguir receber. Assim como algumas pessoas têm recebido, eu não vou ser diferente. Eu não vou ser daqueles que foram mandados embora sem direito a nada. Porque a empresa estava
É assim, como se ela estivesse priorizando os que eram mais antigos, entendeu? E deixando aqueles que tinham acabado de entrar ali há pouco tempo, há 6 meses, né? Sem receber. Ou que ia pagar mais para frente. Eu não sei como ficou a situação dessas pessoas, né? Eu sei como ficou a minha. Então, fazendo essa técnica, né, do Ho'oponopono, todos os dias ali, falando, né, que o meu emprego era abençoado, e falando as palavras do Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, eu acabei sendo dispensada sim. Eu, antes de ser dispensada, eu já tinha conseguido um trabalho. Gente, olha como que é incrível. Só que eu tinha feito a entrevista nesse trabalho, eu tinha passado na entrevista, e aí eu falei para eles, olha, eu estou trabalhando numa empresa, eu preciso me desligar dessa empresa primeiro. Então eu espero que vocês consigam entender e esperem aí pelo menos esse trâmite todo. Como se eu fosse ser dispensada, gente, sendo que eu não sabia ainda, né, que eu ia ser dispensada. E o que aconteceu? Deu tudo muito certo. Realmente a empresa me dispensou. Eu consegui receber todos os meus direitos. Eu consegui receber fundo de garantia que estava atrasado, seguro-desemprego. Gente, eu sei que eu consegui receber todos os meus direitos e consegui um valor de 10 mil reais, né? Então eu consegui cocriar o dinheiro que faltava para eu pagar as minhas contas, que faltava para eu deixar a minha casa em ordem e automaticamente já entrar em outro trabalho, no qual aí eu trabalhei mais um período. Então, gente, o que eu quero dizer? Que quando nós estamos vibrando realmente, né, positivamente, acreditando naquela situação que mesmo às vezes sendo negativa, você consegue passar por ela, né, com pensamentos positivos, né, sabendo que aquilo vai trazer algum benefício na tua vida, que aquilo vai trazer uma ordem novamente para tua vida, aquilo vai acontecer. Então, gente, no fim das contas, tudo começa dentro da gente. A maneira como você sente, a maneira como você vibra, a maneira como você olha a sua situação, acredita que pode sim dar certo, mudar os seus pensamentos, né? Isso tudo muda a sua realidade. O que eu estava fazendo, vamos dizer assim, né? Você pode se perguntar, por que que você acabou sendo mandado embora? Por que que não mudou essa situação? Porque a empresa estava passando por uma situação que eu já sabia que a qualquer momento, eu não sabia o tempo, a data, nada, mas eu sabia que de uma hora ou outra eu também poderia ser dispensado como os outros estavam sendo dispensados. Só que o que eu fiz, gente? Fui dando meus passos, fui acreditando, fui confiando, fui moldando a minha realidade. Fui lá, fiz uma entrevista de emprego, sem saber se eu ia ser mandada embora. Passei naquela entrevista de emprego, aí eles aguardaram o momento do meu desligamento e eu nem sabia quando eu ia ser desligada. E aconteceu muito rápido. Naquela mesma semana, eu fui desligada da empresa, recebi todos os meus direitos, né? E consegui aí conciliar o outro emprego que eu tinha feito a entrevista e começar a trabalhar. Então, assim, o que aconteceu, né? Os meus pensamentos positivos, a minha fé, como eu estava vibrando, né, a minha energia, mudaram a minha realidade, junto com as práticas, obviamente. Também estava fazendo ali a prática do Ho'oponopono, limpando todas as crenças limitantes, né, os pensamentos negativos, também estava ajudando muito. Então, isso tudo foi se transformando. Tudo aquilo que eu estava, né, internalizando estava mudando a minha frequência, a minha vibração aqui fora, o externo, tá? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Como você pensa, como você age, né? O que você anda fazendo? Você está cultivando os bons pensamentos, mesmo em meio ao caos? Você está conseguindo olhar uma outra realidade para você? Porque é assim, gente, que muda a nossa vida, né? Às vezes nós estamos passando por situações como eu estava passando. Era um caos, eu estava assim, sabendo que eu podia ser mandada embora, acumulando contas, porque eu nem sabia, eu não tinha salário no dia certo, né? Trabalhando ali naquela empresa, sem certeza de nada. Mas eu sabia que tudo aquilo podia mudar de uma hora para outra, né? Aquela situação poderia mudar. Era só eu manter o meu foco, né? Os meus pensamentos mais elevados, que era isso que eu estava aprendendo naquela época, e é isso que eu aprendo diariamente, porque os desafios estão aí todos os dias, né? Não foi só aquele desafio que eu passei, todos os dias nós enfrentamos desafios.
Mas como nós estamos enxergando, como nós estamos vendo, né? Então é nós cultivando os nossos bons pensamentos. Assim como imagina a minha alma. Como que a minha alma está imaginando? Não, que eu vou conseguir passar por isso e que sim, eu vou sair de alguma forma daqui vitoriosa, né? Sabendo que vou conseguir alcançar os meus objetivos, sim. Então é você confiar, né? Na espiritualidade, no seu potencial, mudar a sua frequência vibracional, todos os dias um passinho de cada vez, tá? Você é mais forte do que você imagina, você tem direito, né? E pode criar a sua realidade, cultivando aí, então, os bons pensamentos, vibrando na fé, no amor, né? Porque tudo aquilo que você acredita já está dentro de você, ok? Então é isso, pessoal. Eu quero só me apresentar aqui, que eu não fiz isso no início do vídeo, né? Eu me chamo Kátia Ferreira, esse é o meu segundo vídeo aqui no canal. E se estiver ressoando com você, continua aqui. Curte esse vídeo, né? Se inscreve aí no meu canal e até o próximo vídeo.